Uhum. Provavelmente seja a conexão dela que esteja travando. Vamos aguardar aí o pessoal entrar para a gente ver se a gente consegue conectar novamente a doutora Cris. E a gente vai estar conversando sobre reprodução assistida. Vai ser bem interessante o debate de hoje. Olá, Natanzinho. Oi, Marina, tudo bem? Eu vou enviar a solicitação para a doutora Cristina. Eu vou ficar aguardando ela entrar para me tentar enviar a solicitação para ela e ver se a gente consegue fazer a conexão, tá ok? Ela acabou de entrar aqui. Eu vou enviar a conexão para ela. Vamos ver se a gente consegue. Olá, Márcia, tudo bem? Que bom. Oi, Samuel. Olá, Vanessa, tudo jóia, prima? Um beijo. Vamos ver se a gente consegue falar com a doutora Cristina, porque tá um pouco complicado em questão de transmissão, né? Ela tá lá em São Paulo, a gente tá aqui no Nordeste, mas aí a gente vai tentando, tá ok? Para ver se a gente consegue fazer essa transmissão. Era muito importante a fertilização, as técnicas de fertilização in vitro, né? A criopreservação, relação de temperatura, como é que funciona, né? A pós-punção, como funciona, mas a gente está tentando aqui, tá ok? Vamos continuar tentando. Oi, doutora Cris, conseguiu agora? Não sei o que está acontecendo. Eu acabei de testar a internet, para mim tá normal, mas eu tô travada, não sei como tá aí para vocês. Não, tá tranquilo, agora apareceu tranquilo. Vamos ver pro pessoal que está aparecendo. Que bom! Vamos ver. O meu tá travado aqui, eu não sei o que tá acontecendo, mas tudo bem. Mas Vamos a indo gente que eu está tô conseguindo escutando. te ver tranquilamente, a transmissão tá ótima. Vamos ver se o pessoal está conseguindo ver também. Vocês vão comentando aí pra gente se a transmissão tá legal para vocês, tá ok? O pessoal tá falando que tá jóia. Breninha, que saudade. Que bom, seja muito bem-vinda, doutora Cris, que bom tê-la aqui. Esse ícone da reprodução assistida é uma honra muito grande para mim tê-la aqui na live de saúde, conversando aí com o pessoal, informando, né, passando aí um conteúdo bem correto, da forma correta, bem coerente, com seus ajustes de uma forma técnica, mas que todo mundo entenda. É muito importante isso para a gente. A reprodução humana antes era uma coisa mais reservada. Até hoje, ainda as pessoas têm muita dúvida, né, em como que faz para entrar, o que que a gente faz. Sim. Então, eu gosto de compartilhar um pouquinho para sair um pouquinho do que as pessoas conhecem pela Globo, né, pelo Fantástico. E, na verdade, é uma profissão bem nova, né, então tem aí 4 décadas, mais ou menos, por isso que ainda tem bastante gente que desconhece o nosso ofício. Mas desde o ano passado, o CRBM1 já montou uma comissão de reprodução humana, da qual eu sou presidente, para que isso seja mais acessível, né? Para que as pessoas consigam esclarecer mais sobre a profissão. Ai, que bom, que coisa maravilhosa. Mas assim, o CRBM1, no caso seria a primeira regional na qual a senhora faz parte, ele pretende expandir isso para as outras regionais? Sim, o presidente do CRBM3, a gente já conversou no último congresso, ele super gostou da ideia. E aí, como eu já sou um pouquinho velhinha na área, conheço bastante gente que se interessa por abrir uma comissão, uma em cada região. Conversei com o presidente do CRBM5, todos gostaram muito da ideia, porque é uma profissão promissora, né, e mesmo pela transformação da sociedade. Então, a reprodução humana, ela auxilia muito a transformação de sociedade, porque agora a gente não atende mais só a infertilidade, que seria doença. Então, hoje a gente consegue trabalhar em prol do planejamento familiar, né? A gente consegue trabalhar com a preservação da fertilidade, que é congelando os óvulos, tanto em casos com indicação médica, em casos de câncer, como simplesmente como a mulher geralmente atinge o seu sucesso profissional, já está no limite da idade de fértil, aí ela resolve congelar os ovos. Então, a gente consegue atender o maior público. Então, a gente não trata mais só infertilidade em casos clínicos, né? Uhum. A gente trata também outras pessoas, qualquer um que queira ter um herdeiro genético, mães solteiras, pais solteiros, casais homoafetivos. Então, a gente consegue realmente
trabalhar em prol aí da família. Ai, que maravilha, é muito bom saber disso, sabe? De uma forma assim, tão doce, que isso é possível, independente da época de fertilização, como a senhora fala. Então, assim, é muito bom realmente saber disso. Tem muitos casais que estão em busca também desse lado de reprodução assistida, e é muito interessante isso. Para quem não sabe, a doutora Cris é biomédica, assim como eu. E a honra, o prazer é maior ainda de saber que a gente tem uma biomédica aí atuando nessa área e que a gente pode se espelhar. Mas a senhora poderia explicar para a gente em relação à coleta após a punção, como é que é feito? Existe uma técnica específica de conservação desses óvulos, do sêmen? Como que é feito em laboratório? Hoje a gente vai abordar um foco realmente em criopreservação, né, que foi o seu pedido. Então, a criopreservação, ela se estabeleceu de uma forma muito segura a partir de 2005, 2008. Então, é uma coisa muito recente. O congelamento não. O congelamento vem aí desde sempre, desde os primórdios. O primeiro congelamento de sêmen foi na década de 30. Mas a vitrificação, que é uma técnica mais segura e confortável para a taxa de sobrevida, sem afetar esses embriões a nível celular, a nível genético, foi em torno de 2005, 2008. Então, é muito recente. Então, é bem recente. Então, a gente usa a criopreservação para a preservação da fertilidade, para gerenciar o número de óvulos e embriões produzidos dentro do laboratório, porque a gente não pode jogar embrião fora. Então, se a gente produzir embriões, eles evoluírem para blastocisto, a gente tem que congelar. Isso é lei. Então, a gente gerencia esse número. Por exemplo, uma paciente que tem hiperestímulo ovariano, 30 óvulos, 20 embriões, sei lá, 15 blastocistos. A gente vai congelar 15 embriões? E não é viável, né? Porque isso gera custo, a gente não pode descartar. Então, a gente usa para gerenciar esse número de produção de embriões. Às vezes, a gente tem uma emergência. Então, às vezes, a gente colhe os óvulos e o homem não consegue colher a amostra seminal. Aí, a gente congela. Então, a criopreservação serve para usar em várias situações, né? Às vezes, a paciente ela tem o risco de hiperestímulo ovariano, que é uma consequência muito rara hoje em dia, mas ela é muito grave. Então, a gente congela tudo também, os embriões. Então, a gente usa a criopreservação como uma ferramenta muito importante dentro da reprodução. Momento de congelar. Ósseo, a gente congela imediatamente depois da punção, em torno de 1 hora mais ou menos. Por quê? Porque a paciente, ela toma uma medicação que a gente chama de trigger, que é uma tentativa de recrutar o máximo de óvulos maduros possíveis, que seria para simular o pico de LH. E aí a gente tem que colher esses óvulos em torno de 34, 38 horas, mais ou menos, e dentro desse gap eu tenho que fazer inseminação, se tiver que congelar os óvulos, então eu tenho que obedecer esse período. Então, a gente, se for preservação, colher os ovos, funcionou, 1 hora depois a gente congela os ovos. Já denuda eles, tira toda a salada granulosa e congela os óvulos. Os embriões, aí já depende da qualidade embrionária. Geralmente, a maioria hoje dos institutos, eles preconizam congelar em blastocisto. Então, a gente congela em torno do dia 5, dia 6 no máximo, mas isso se tiver uma boa evolução dentro do laboratório. Se for uma evolução de mau prognóstico, a gente congela em torno do dia 2, dia 3. Então, tudo depende de como evolui dentro do laboratório, né? Tem uma colega perguntando como é que é feita essa punção. Então, dentro desse prazo de 34 a 38 horas, depois da administração do HCG, do trigger, a punção ela é feita em ambiente cirúrgico, não é feito anestesia, sedação profunda, então ela pode ser feita no centro cirúrgico ou numa sala de coleta de óvulos. E o médico ele é orientado por ultrassom e por uma vagina, pela vagina, por uma agulha transvaginal, é puncionado todo o líquido folicular. Então, o que chega para a gente é o líquido folicular. E dentro desse líquido folicular, por estereomicroscopia, por uma lupa, aí a gente tenta recuperar esses oócitos
dentro desse líquido folicular. Então, a gente tem mais ou menos uma previsão. O médico faz um monitoramento folicular, né, ao longo do estímulo ovariano. Então, a gente já sabe mais ou menos quantos óvulos a gente vai tentar recuperar de cada paciente. Questionaram também se existe uma sobrevida desses óvulos. Existe um tempo específico para após coleta? Então, obedecendo todos os horários direitinho, a taxa de sobrevida ela é bem satisfatória. A literatura ela relata em torno de 90%, mas a gente vê assim, no dia a dia uma taxa de sobrevida em torno de 70%, 80% de óvulo, né? Agora, embrião chega a superar 90%, porque ele é proporcional à quantidade de água, né? Então, a crioprenização a gente desidrata a célula e depois reidrata com crioprotetor. Então, as células ficam protegidas intracelular e extracelular. Então, isso depende muito de como foi feita a técnica. Então, o embriologista bem treinado, você faz todo esse processo de desidratação e reidratação de crioprotetor e atingir um equilíbrio osmótico perfeito, a taxa de sobrevida é extremamente segura. Tem outra questão, como é a técnica que o médico usa para fazer para a coleta do oócito? Eu creio que a senhora já tenha respondido anteriormente, né? Isso, já respondi. Depois é só voltar lá e ver o vídeo. A gente volta, vai ficar tudo só, vocês voltam e conferem. Mas, doutora, existe uma temperatura ou um pH específico para pós-coleta? Todo o tempo, tá? Então, o processo in vitro, ele tem que simular o que acontece em vivo. Qual que é a temperatura do nosso corpo? Interna. 37 graus. Então, a partir do momento que o médico retirou o líquido folicular dos ovários, a gente tem que manter todo o processo em 37 graus Celsius. O máximo possível. Em tudo que a gente trabalha superfície aquecida a 37 graus, a gente tenta mais ou menos, é difícil, mas o preconizado é variar em torno de mais ou menos meio grau. Uhum. E todos os meios de cultivos, ele ou tem bicarbonato de sódio, ou eles têm um tampão HIPS e MOPS que vai auxiliar a gente na manipulação no pH fisiológico, né? Que nosso pH fisiológico gira em torno de 7,2, 7,30, alguma coisa. Então, a gente mantém todo o tempo, pH, temperatura, osmolaridade estável o máximo possível, e a qualidade do tratamento do ciclo depende de toda essa estabilidade. Nossa, que interessante, a gente jamais imaginaria que fosse dessa forma. Mas em relação à pós-fecundação desses óvulos, né, com espermatozoide, ele pode durar quanto tempo até ser feita a inseminação? Peraí. Então, eu posicionei os óvulos e aí a gente tem que fazer a inseminação desses óvulos dentro daquele gap ainda que eu falei para vocês, de 34 a 38 horas, no máximo, gritando, 41 horas, a gente já tem que ter inseminado esses óvulos, tanto por FIV clássica, ou por ICSI, ou se for inseminação intrauterina, o que for. E depois a gente já guarda na incubadora, né? Se for inseminação intrauterina, que é baixa complexidade, vai para o útero materno, já direto. Agora, a FIV clássica, a gente já insemina e vai denudar só no outro dia para verificar a fertilização. E aí que se é feita a inseminação mecânica, a gente vai olhar a fertilização no outro dia, assim como a FIV. Gente, que coisa mais interessante. Existe um tipo de classificação, como é feita a identificação desses óvulos quando eles estão em criopreservação? A identificação vai de lugar para lugar, mas geralmente a gente utiliza identificações alfanuméricas, é muito particular de cada instituição. A gente usa o máximo de recurso possível para ter a melhor rastreabilidade. Mnemônico, cor, dentro de cada container de nitrogênio líquido, tem 6 canecas, que a gente chama de canister. Dentro desses canister cabem várias racks, várias pacientes. Cada lugar usa algum artefato, cor, mnemônico, enfim, são vários recursos que as pessoas usam para ter rastreabilidade. E sempre a gente tenta usar um banco digital e um banco analógico, porque a gente nunca sabe como que vai
tem que sempre se prevenir, né, de emergências. Uhum. Perguntaram aqui, quando é feita a fertilização in vitro, deixa eu voltar aqui só um minutinho, se usa algum tipo de coloração? Na fertilização in vitro, não, nenhum tipo de coloração. O único momento que a gente usa algum tipo de coloração no dia a dia, na rotina, é na análise seminal, para fazer análise morfológica. E é o momento que a gente usa algum tipo de coloração, mas na inseminação a gente não usa nada. Ai, que bom. Aqui no Brasil, existe assim, algum centro específico para coleta, principalmente no Nordeste, que é a área onde eu moro, onde eu estou, e a gente não tem tanto conhecimento, como eu até tinha falado para a senhora antes. O centro de referência, assim, seria o Sul, o Sudeste. Mas e no Nordeste, qual seria o centro de referência hoje de reprodução assistida? Existe algum? Algum lugar top de linha, você diz assim? Olha, a Anvisa, ela é muito, muito séria na nossa área. Então, eu acredito que todos os centros de reprodução que estão funcionando, que trabalham de uma forma transparente, todos eles são top de linha. De verdade, assim, é uma área muito unida, atualização a rodo. Então, é uma área que está muito congresso, muito simpósio, muito workshop, e a gente se conhece praticamente. Quem está entrando, a gente vai conhecendo. Quando os outros falam, é uma área fechada, é uma área meio que restrita, sim. Uhum. Mas eu acho que toda vez que abre uma vaga, fica por dias para poder preencher essa vaga. E eu não acredito que exista um lugar top. Lógico que tem lugares assim, de porte de empresa, pequeno porte, médio porte, grande porte, mas com relação à qualidade de prestação de serviço, eu acho difícil apontar. É uma qualidade que a gente tem que investigar. Sara está perguntando onde é que pode ser feita a pós-graduação em embriologia. Olha, quando as pessoas... Eu não vou falar nada porque eu sou coordenadora da Associação Instituto Sapiente, então eu vou puxar o saco para lá. Eu falei, gente, vamos fazer pós-graduação no Sapiente. Mas, enfim, para embriologista, não puxando o saco, mas a Associação Instituto Sapiente realmente é a que tem mais foco para a parte de embriologia clínica para laboratório. Hoje a nossa turma está unida, então é feita a pós-graduação os médicos e os embriologistas juntos, a parte teórica básica, e quando é a parte prática, os médicos vão para a propedêutica, né, para a parte clínica, e os embriologistas vão para o laboratório. Então eu gosto muito desse formato. É uma pós-graduação lato sensu, reconhecida pelo MEC, mas existem várias outras pós-graduações. Tem na Santa Casa, tem no Hospital das Clínicas, tem do pessoal do Projeto Alfa. Então, qual é a melhor pós-graduação? É o que melhor atende a sua necessidade. Eu não sei como é feita a pós-graduação. Tem faculdade que já tem reprodução humana na grade, mas a maioria não tem. Então, eu falo para as pessoas, a melhor pós-graduação é que atende a sua necessidade. Então, eu preciso de teoria, eu preciso de prática, o que eu preciso? Então, você tem que buscar lá na grade da pós-graduação a que melhor te atende. Às vezes, tem gente que já consegue fazer o estágio curricular, já sai habilitado em reprodução humana, né? Então, se você fizer estágio curricular, 500 horas, você já sai habilitado em reprodução humana, mas a gente sabe que a realidade não é tão flores, né? Estagiário serve para preencher papel, para fazer o controle de qualidade, para varrer o chão, fazer massagem, né? Enfim. Então, às vezes ele não ganha realmente o que ele precisa para ir para o mercado de trabalho, porque é uma área terapêutica, ninguém vai te dar ovos, vai falar, olha, aqui, toma os ovos. Não existe isso. Então, as vagas de emprego é para as pessoas que realmente sabem fazer alguma coisa. Então, o que eu falo? Quer entrar na área? Não é fácil? Não é fácil. Mas nenhuma área especialista é fácil. Né? Então, congresso, workshop, networking, você tem que estar próximo das pessoas. Infelizmente, os bons empregos vêm de QI, né? Quem indica?
Ninguém vem na sua porta e vai falar, olha, amiga, eu vim aqui te dar um emprego de embriologista. Não existe isso. É Tem que se verdade. qualificar, tem que fazer networking. Então, eu vejo as pessoas, mas aqui onde eu tenho não tem oportunidade. Se a oportunidade não vai até você, Você vai. quem sabe. Eu falo para os meus alunos, vai lá e pega ela, né? Então, Verdade. se Faz a você diferença. cria, exatamente. Às vezes eu fico um pouco chateada porque eu vejo muitos professores detonando o aluno, sabe? Falar, não vai para reprodução porque você não vai arrumar emprego, é uma área fechada. É uma área restrita, assim, então também não é fácil. Hoje a gente está em torno de 150 centros no Brasil inteiro. Não é muito, mas já é muito mais do que 10, 20 anos atrás. Uhum. Então, Eu acho, assim, que, graças a Deus, os meus professores, assim, são muitos meus amigos até hoje. Amo os meus professores. Dou graças a Deus pelos meus mestres, assim, porque eu aprendi muita coisa com eles. E eles sempre diziam, se você tem dificuldade em uma coisa, vai atrás e tenta ver se você melhora nela. Se você não melhorar nela, tenta de novo que você vai conseguir. Então, assim, depende de cada um. Cada um busca aquilo que quer, correr atrás a gente consegue. Né? Tem um colega que perguntou aqui se existe bolsa de pós-graduação em reprodução. Eu tenho conhecimento, acho que não. Deve ter para mestrado ou doutorado, mas pós-graduação não tenho conhecimento. Você não conhece algum? não conheço. Não conheço. É uma área realmente muito específica, né? Às vezes as pessoas falam, Cris, a mensalidade é muito cara, mas vai um pouquinho do que você quer para sua carreira. Que nem eu disse, ninguém disse que é fácil, né? Mas você tem que tentar planejar. E eu falo para as pessoas pensarem a curto prazo. Porque você faz faculdade, sabe aquelas perguntas idiotas não sei como que chama quando você vai incentivar, de coach, assim, como você se vê daqui a 5 anos? Eu sempre falo isso para as meninas que trabalham, que eu coordeno da Liga. Vocês têm que sempre planejar. Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Isso é planejamento de carreira. Você tem que saber o que você quer. Questionaram se quem faz a implantação é o biomédico ou o ginecologista. Eu acho extremamente importante, para quem não tem conhecimento, que a senhora expresse qual é a função real do biomédico aí dentro da reprodução assistida. A gente participa da seleção do embrião, né? Então, a gente, no decorrer aí do ciclo de tratamento, a gente seleciona o melhor embrião. Lógico que sempre quem dá a palavra final é o médico ginecologista, mas a gente sempre procura discutir o caso com o paciente e com o médico ginecologista. A nós cabe preparar o catéter, então a gente tira o embriãozinho da incubadora, leva para a lupa, aí a gente carrega num catéter com uma gotinha mais ou menos de 2, menor que 5 microlitros, e aí a gente passa através do pass-through para o centro cirúrgico, a enfermagem pega o catéter, mas quem introduz tudo que é procedimento invasivo fica por conta do médico. Então, o médico que faz a transferência, faz a passagem do embriãozinho para o útero, sempre guiado por um ultrassom. Que bom, gente. Eu acho que ficou bem esclarecido aí essa relação do biomédico com a reprodução assistida. E a doutora Cristina, por gentileza, se a senhora quiser expressar mais alguma coisa em relação a essa área, que é magnífica, é super interessante, e que as pessoas que gostam mesmo da fisiologia relacionada à reprodução têm que correr atrás mesmo, não é isso? Essa parte da criopreservação, ela muito me fascina mesmo, assim, essa nossa arte de conseguir congelar células, congelar embriões, e conseguir descongelar depois de um tempo, sempre a favor do paciente, do jeito que a gente tem o controle, o planejamento, isso é fascinante. É sempre muito, as pessoas perguntam, mas é seguro, o embrião ele fica afetado? Hoje não mais. Sempre existe, é difícil eu falar, olha, uma técnica que o bebê sempre vai nascer saudável, eu só não posso prometer, porque os genéticos não tem como eu prever. Mas é uma técnica muito segura hoje. E às vezes já chega paciente para mim com critérios religiosos, Cris, minha religião não permite congelar embrião. Então, é tudo hoje muito, muito... A responsabilidade hoje ela é muito bem distribuída e discutida, paciente, embriologista e médico, né? Então, realmente a criopreservação é importante muito, muito para gerenciar todo
a evolução caso a caso. Ai, que bom, doutora. Eu quero agradecer aqui a Ju, que está aqui com a gente, representando aí a ABBM, né? Associação Brasileira de Gamédia. Ju, beijo, minha linda. Você sabe que a gente ama você, né? E a gente vai começar a disputar. E a doutora Cris, por esse seu carinho, tá bom? Tem o colega Gabriel, que está questionando aqui, doutora, se atualmente... Gabriela, desculpa. Qual a porcentagem de pessoas até 30 anos que procuram criopreservar? Gabi, geralmente a gente levanta as estatísticas e ano após ano, a média das pacientes que buscam reprodução assistida é em torno de 34 anos. Por mais que a gente ache que é só as pacientes acima de 40, 39, 40 anos que buscam a reprodução, mas quando a gente fecha as estatísticas anuais, a média das nossas pacientes gira em torno de 34, 35 anos. Nossa, então é bem atuante aí essa faixa etária, né? É a média, na verdade, né? A gente sempre atribui, a gente vem com essa estatística meio engessada, mas já há alguns anos, mas a taxa de infertilidade geralmente 30% masculina, 30% feminina, 30% se for infertilidade conjugal e 10% de causa desconhecida. Dentro desses 10% entre as causas genéticas, as infertilidades sem causa aparente, no geral, né? Doutora, quando se coleta o óvulo, quando é que ele, assim, não tem como você utilizar ele para fertilização, nem para congelamento? Qual seria aí o critério? Você disse, não, esse daqui não vai adiantar nem a gente trabalhar ele. A gente trabalha muito com morfologia microscópica, né? Então, a gente pressupõe microscopicamente que ele vai estar maduro ou imaturo. Então, vocês lembram ali daquele processo de meiose, que vocês sabem de código salteado, né? Então, o estágio de metáfase 2 é o estágio que o óvulo está pronto para ser inseminado, tá? Com a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Então, a inseminação ela tem que ocorrer em metáfase 2 com um corpúsculo polar extruso. E aí tem que ser aquele óvulo crush, assim, nosso, né? Então, aquele óvulo redondinho, com a zona pelúcida mais ou menos de 20 micras, com espaço perivitelínico mais ou menos equivalente à zona pelúcida. O plasma ele tem que estar homogêneo, levemente granuloso. Esse é o óvulo que a gente precisa. Tem alguns dismorfismos ocitários que às vezes a gente acaba descartando se a gente tem um número bom para manipular e inseminar. Mas isso tudo vai do critério do embriologista. Algumas alterações morfológicas, elas têm maior tendência à aneuploidia ou menor taxa de implantação, que é a presença de retículo endoplasmático liso, ócito gigante, corpúsculo polar gigante. Então, tem algumas características que a gente evita utilizar. Mas tudo, cientificamente, a gente sempre acha algum relato de caso que deu certo, que deu ruim. Então, é uma área que a gente precisa estudar muito, né? A Gabriela questionou novamente se nessa idade, no geral, a obtenção de ócitos é satisfatória. A criopreservação de ócitos? Ela não falou em relação à criopreservação. Eu creio que em relação à faixa etária que ela tinha questionado antes, não? A idade materna, que a gente fala ideal para você fazer uma fertilização in vitro, ou mesmo ter filho in vivo por vias convencionais, é até 34 anos. Então, a gente considera a idade top da mulher, da fertilização, seria até 34 anos. Após isso, essa taxa de sucesso, tanto para você alcançar a gravidez, ou para fazer a fertilização in vitro, ela vai reduzindo proporcionalmente à faixa etária. Ela colocou aqui, obtenção na função. Não tem muito como a gente prever, Gabi, porque assim, cada mulher, ela responde
de uma forma estímulo ovariano controlado. Algumas coisas são previsíveis. Por exemplo, o paciente que tem ovário policístico. Sim. A gente sabe que são pacientes que provavelmente vão hiperresponder ao estímulo ovariano controlado. O que é estímulo ovariano controlado? Quantos ovócitos chegam à maturidade no geral, a cada ciclo menstrual? 1, né? Então, a cada ciclo menstrual, um folículo chega à dominância e geralmente a gente ovula um ovócito maduro. Uhum. In vitro não, in vitro a gente recruta o máximo possível de ossos dos folículos, o máximo possível dos folículos antrais, para que a gente consiga captar ossos na mesma proporção do recrutamento. Então, alguns diagnósticos são previsíveis, mas na maioria não. O que o médico faz? Ele conta esses folículos antrais e aí ele sabe qual é o tipo de estímulo ovariano que ele vai aplicar nessa paciente. Então, ele sabe se ele vai entrar com alta dose, com baixa dose. Geralmente, o paciente, quanto mais velhinha, maior a dose, porque é mais difícil de responder. Mas, no geral, acho que no geralzão de todas as publicações, geralmente a média é ter 8 ossos por punção, mais ou menos. Nossa, é uma quantidade muito grande. Essas pacientes com relação ao estímulo ovariano, elas são classificadas como pobre respondedoras, normorespondedoras, né? Ou hiperrespondedoras. Mas, no geral, se a gente entrar na média estatística, do mesmo jeito que a média das pacientes mulheres é 34 anos, a média de óssito captado por ciclo geralmente é 8. Pessoal do Amazonas está mandando aí um abraço para a senhora, lá no laboratório, em Coário, acho que é isso. Estão assistindo essa live maravilhosa, então muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. E a doutora Cris aí está aguardando se tiver mais algum questionamento. E caso a senhora queira falar alguma coisa, fica à vontade. Eu sei que essas lives têm tempo, tem um timing, né, certo, limitado. Aí qualquer coisa depois pode ser questão de vocês aí. Uhum. O INSEC pelo Brasil também está aqui, que a gente vai estar conversando aí daqui a alguns dias com o INSEC. Pessoal do mundo das análises clínicas, então assim, tá todo mundo super animado. Eu falei, a doutora Cris, quem é Cris? E eu comecei, doutora Cris é a coordenadora pedagógica do Instituto Sapiense, é biomédica, coordenadora lá em São Paulo, do Centro Biomédico, então assim, ficou todo mundo muito feliz. Existe sim uma preocupação em relação à área, em relação a querer saber mais da área, e a senhora está aí como sendo uma das pessoas mais cotadas que está conversando com a gente. Que bom isso. Olha, tô perguntando que curso eu recomendei durante a quarentena. Durante a quarentena tá tendo milhões de congressos, milhões de webinars, milhões de coisas. E tudo aberto. Eu tenho um grupo fechado no WhatsApp para estudantes, embriologista júnior. Abriu algumas vaguinhas, deve ter umas 4 vagas mais ou menos. Geralmente quando um entra, outro sai, enfim. Depois quem quiser me manda o telefone que aí a gente adiciona lá. E lá meio que foi criado para um ajudar o outro. Tem gente do Brasil inteiro. Então, abre vaga de estágio, o pessoal põe. Abre vaga de emprego, o pessoal põe. É específico para reprodução humana. Então, tanto profissional quanto acadêmico? Gente que está começando na reprodução, para quem está começando. Procura a senhora, então, no direct. Manda no direct, vai por ordem de interesse. Subiu aí uma perguntinha, o que o estagiário precisa saber para entrar na área de reprodução humana? Olha, eu acho que depende, é igual emprego, tem o perfil da vaga. Sabe? Agora eu estou fazendo mestrado na Unifesp e a minha orientadora mesmo fala, tem a prova. Mas às vezes a entrevista hoje tem mais peso do que a prova específica de conhecimento, porque às vezes a pessoa gabarita a prova teórica e não consegue se inserir dentro do ambiente de trabalho. Né? Então eu acho que tem que ser um combo, tem que saber o teórico, tem que saber trabalhar em equipe. Então, depende de cada lugar. A necessidade de um laboratório pequeno é uma, de um laboratório médio é outra, de um laboratório grande é outra, depende do profissional que está de head, que está na coordenação, ali na liderança. Tem uma então,
não tem muito um perfil, né? Depende de cada lugar. É lógico que eu tenho certeza, tem até a Adriana Lima que entrou aí na live, ela é uma aluna, ela é super interessada, ela super me chama e ela é super engajada. Cris, vamos fazer congresso, vamos fazer curso. Então, às vezes eu vejo as pessoas reclamando, ai, onde eu moro não tem nada. Não tem nada? Então, bora. Você mesmo me falou, né? Falou, Cris, eu ainda estou sem emprego, estou fazendo live, estou estudando. E é isso, é o engajamento da pessoa, é fazer acontecer. Então, às vezes as pessoas... Exatamente, a pessoa tem que fazer o seu merchan para poder entrar no mercado de trabalho. Senão... Se renovar. Se renovar todos os dias. Tem um questionamento que eu acho super interessante, que como funciona a fertilização in vitro para casais homoafetivos? A gente procura conversar com o casal para ver qual é realmente a intenção, porque na verdade, assim, até hoje, pelo menos para mim, tá? O que mais procuram são casais de meninas. Meninos geralmente partem mais para adoção, mas meninas que têm mais essa necessidade de gestar. Tem gente que recorre para estímulo ovariano de uma e transfere para outra, como se fosse concessão de barriga de aluguel, né? Que vocês conhecem como barriga de aluguel. A gente fala cessão temporária de útero. E tem gente que não, só recorre ao banco de sêmen, seleciona o perfil do doador e ela mesma estimula, ela mesma gesta. Então, depende do sonho da pessoa. Não gosto muito de falar de sonho, porque é muito complicado, né? Nossa taxa de sucesso por ciclo é em torno de 40% ainda. Então, para cada 10 pessoas, 4 realmente vão engravidar por ciclo. Se a gente falar por transferência, a gente chega em torno de 60%. Mas por ciclo ainda é 40%. Então, acho que vender sonhos é uma coisa ainda... Não sei, me dói um pouquinho falar isso. É verdade, é verdade. A gente vê muito, e tá na televisão, tá em rede social, aquele fato que até ocorreu na novela, né? Que foi a gravidez da barriga solidária, onde a sogra gerou o bebê da nora porque ela perdeu o útero. Acontece isso no Brasil? Com frequência? No Brasil é até quarta geração. No Brasil é proibido barriga de aluguel, então eu não posso alugar minha barriga. Só é possível com parente até quarto grau. Porque a lei, ela reconhece que uma mãe não vai querer roubar o filho da filha, né? Uhum. Uma tia não vai querer, a irmã não vai querer. Cabe ao médico ver a compatibilidade, lógico, para ver se pode realmente, né? Tem todo um protocolo clínico. Mas aqui no Brasil não pode ser remunerado e vai até parente de quarto grau. Esse aqui é o critério, exceto para casais homoafetivos, que aí vem uma nova resolução da Anvisa, aí tá vindo aí para... Eu acredito que até em breve, que aí permite que aí a parceira engravide. Uhum. Então, doutora Cristina, eu queria agradecer muito, muito, muito pela senhora ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar com você. Eu espero conhecê-la pessoalmente. Ju, por favor, só um pedacinho dela para mim. Por favor, não brigue comigo. Não fica chateada que eu te amo também, tá? Mas, assim, só um pedacinho da doutora Cris quando eu for aí, tá certo? E, assim, eu agradeço muito, 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 muito por você ter aceitado o convite. Tá aqui. Olha aí a danada, olha. Parabéns. Beijo, meu amor. Então, assim, obrigada mesmo, 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 mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu fico lisonjeada aí. O elogio é todo meu e o carinho é recíproco, pode ter certeza. Agradeço demais, muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui com a gente. Olha só, tá bom, só um pedacinho ela vai me dar. As meninas da Liga Acadêmica de Reprodução Humana da Unicid. Ah, que tudo! Ai, que bom, que bom. Todas essas Isso é outra coisa que eu falo pro pessoal fazer. Dentro da faculdade, às vezes a pessoa só fica lá, tô aqui para tirar meu diploma. E aí, dentro da faculdade você pode montar uma liga acadêmica, né? Assim, tem o recurso, não é só para fazer churrasco e arrecadar dinheiro. Então, monte uma liga acadêmica, já tem liga acadêmica que faz congresso de reprodução humana dentro da universidade. Tem pessoal que dá aula de graça, né?
Se bem que eu falo que aluno reclama demais. Não consegue ter um dinheiro para fazer um curso, mas para queimar numa Nike tem. Para beber o dinheiro tem. É verdade, é verdade. Ano passado também a gente, junto com a Ju, eu e a BBM fizemos cursos para reprodução humana, então ela tá aí, gente. É só vocês procurarem, buscarem. Aqui em Guarulhos a gente tem um espaço aberto para treinamento, que é o que o pessoal precisa de hands-on, né? Então eu tenho um laboratório de reprodução humana só para treinamento personalizado, aí o pessoal vem, treina, faz isso. Tamo aí, para quem precisar e tem interesse, a gente está aqui para ajudar. Luana tá pedindo para a senhora falar mais um pouco sobre a pós para biomédicos, se as disciplinas, como as aulas práticas. Eu creio que deve ser como é que é feita essas aulas práticas dentro de uma pós-graduação? Existe alguma... Gente, até assim, a pós-graduação, ela tá, lógico, né, tá ali em stand-by por conta da Covid-19. Gente, Covid-19 é nome da doença, é a Covid-19, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver o povo falando do Covid. O vírus é coronavírus SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença. Por conta da Covid-19, a gente está em stand-by, a gente vai retornar às atividades só em agosto. Então, as meninas fizeram um canal que chama Associação Instituto Sapiente. A gente começou, tem umas 3 semanas mais ou menos, está tendo aulinha lá. Então, para quem tem interesse e está em casa, canal no YouTube, Associação Instituto Sapiente. A gente está começando agora, está começando caseirinho, então desculpa aí os erros. Gravei no PowerPoint, dar uns cortes, né? Parece... Mas aí a gente já está com o editor e ele vai editar esses vídeos, vai melhorar a qualidade. Mas ali tem assuntos que podem despertar interesse, né? E dentro da pós-graduação do Sapiente, são só matérias específicas. Tem algumas coisinhas básicas, tipo embriologia, fisiologia, mas a maioria são aulas realmente específicas da reprodução humana. Que bom. Assim, quem tiver dúvida, chama quem já se formou por lá. A gente já está na 18ª turma. Quem chancela lá é a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu não vou ficar falando mais, né? Porque, tipo, eu falo. E essa live, ela vai ficar gravada aqui, sempre que eu fecho agora, tá gravando direto no IGTV, então vai ficar gravada aqui no IGTV, e eu vou passar para a senhora, porque se ela quiser passar para os seus alunos, a gente posta também no YouTube, para todo mundo estar acessando e acompanhando, e qualquer dúvida, gente, procura a doutora Cristina, ela vai te receber de braços abertos, com esse sorriso maravilhoso e com esse carinho que ela tem com a gente. Muitíssimo obrigada, doutora Cristina, foi um prazer enorme, se precisar, estou à sua disposição também. Tamo junto. Tchau, tchau. Beijo. Foi um prazer. Beijo. Agora é só sair, né? Tchau, tchau, gente. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E daqui a pouquinho eu vou estar postando para vocês quem é o próximo convidado. Quem será? Uma pessoa extremamente especial. E vocês vão ver, viu? Direto de Los Angeles. Beijo.